Pai, nós pedimos que sejamos encorajados teologicamente para uma teologia que seja sábia, que seja sabedoria Tua para as nossas vidas, e nós sejamos tocados por este mover, por esse momentum teológico aqui. Dá-nos uma graça muito especial do Teu Espírito nos ensinando, e que cada aluno seja fortalecido, e o Senhor mesmo esteja plantando cada um no projeto teológico, no projeto pastoral, no projeto missionário, mas sobretudo no projeto do Teu propósito, do Teu destino para cada um deles na terra e na igreja, para o louvor da Tua glória, e que a vida deles seja um eco eterno. Nós somos gratos pelo privilégio de assim ser e de estarmos na Tua presença, e nós com gratidão Te celebramos. Que sejamos fiéis para dar razão da nossa fé, como diz a palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Eu quero ainda, antes de entrar nas doutrinas, trabalhar com vocês a ideia que para mim é muito importante, ela é a questão do método. Eu vou falar por que eu vejo a importância nisso, porque o método é o caminho para, né? Então nós precisamos trabalhar um pouco mais essa questão do método teológico. E eu demorei muito tempo para compreender a importância do método teológico. E eu acho que o grande perigo das teologias é que elas estão trabalhando sem um método. Aliás, o que falta, a falta de ter teólogos, é que falta método. Todas as ciências têm um método, e a teologia, ela também tem um método. Eu vou passar para vocês a ideia de alguns livros, e depois a gente vai trabalhar um texto. O primeiro livro que eu ouvi falar sobre método não existia em português, e agora tem. E eu sonhava em ler esse livro, e ele não chegava às minhas mãos nunca. Olha o nome do livro: Método em Teologia. Esse livro aqui é escrito por um teólogo católico canadense. Ele não chamaria teólogo, ele mesmo diz que não é um teólogo, ele diz que ele é um metodologista, mas eu vejo que ele faz uma teologia muito profunda. Bernard Lonergan. Pois sim. Vocês verem, esse autor, ele não dizem que ele não escreveu muito, mas cada dia eu descubro grandes livros dele. Método em Teologia. Ele tem um livro que eu ainda não li, que é o dobro desse, chama-se Insight. Você está lendo uma coisa, dá um insight. Você imagina um cara escrever um livro para explicar o que é um insight teológico, por exemplo, um insight filosófico, né? Eu só tenho insight no Agora, veja, tem gente que tem insight na internet só, né? Insight, na hora que entra no site. Mas a ideia que esse autor tem é muito interessante. Ele trabalha 8 pilares da metodologia teológica. Não é fácil entender esse livro, então se você tiver coragem de ler, eu vou dizer que esse é o tipo de livro aqui quase para um doutorado. Se entendeu esse livro, você está pronto para fazer um doutorado em teologia, né? Então é um livro para ser lido várias vezes. E ele se aplica não só à teologia, se aplica a qualquer outra ciência, porque ele trabalha o método. Tem uma visão que ele coloca, que para mim já é muito demais. Ele diz o seguinte, que nós precisamos
Deixa eu colocar algo dele, porque daí vocês nunca vão esquecer. Ele diz que nós precisamos do cognitivo. O que é o cognitivo? Você tem que estudar, tem que ler, tem que aprender. Esse é o cognitivo. É o que eu tenho que saber. É o que eu tenho que aprender. Claro que eu preciso também desaprender para poder aprender, né? Tem muita gente que não aprende porque ele não consegue desaprender o que sabe. Aí ele não aprende nada. Aí ele diz que nós precisamos também do constitutivo. Constitutivo. O que é o constitutivo? O que eu tenho que me tornar. E o efetivo. O efetivo é o que eu tenho que fazer. Bem, aqui começa um problema sério, porque muita gente acha que o mais importante eu tenho que fazer. Ele fica só no fazer, sem ter o cognitivo, sem ter o constitutivo. Pronto, já matou, entra no mesmo assunto que eu falei a semana passada para vocês. Então ele trabalha aqui, e tem gente que fica só no cognitivo. E tem gente que quer pular do cognitivo para o efetivo, sem passar pelo constitutivo. Isto é, ele quer saber para fazer, mas ele diz que o projeto teológico não é esse. Você tem que saber para se tornar. E se tornando, você faz. Então a verdadeira ciência, e não é só a teologia, qualquer outra ciência é a mesma coisa. Vamos pegar a psicologia, que você trabalhar psicologia. Eu conheço muita gente que é formada em psicologia, mas não é psicólogo. Tem muitos amigos. Conheço muita gente que é formada em direito, mas não é advogado. O teu diploma é o teu cognitivo, mas ele vai se tornando. Eu conheço muita gente que sabe tocar, fez curso de piano, mas não se tornou pianista. Aí é frustrante para Chu, né? Dá para você entender a diferença ou não? Tem gente que pode até ter um diploma de teologia, mas não se tornou um teólogo. Tem diploma de pastor, mas não se tornou pastor. Tem gente que está pastor, mas não é pastor. Claro que vai matar a igreja, né? Porque falta o quê? O constitutivo. Jesus disse: vinde após mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Jesus chamou os 12 para que estivesse com ele e os enviasse a pregar. Ele não chamou para pregar, ele chamou primeiro para estar com ele. Para ter o cognitivo. Para ter o cognitivo e para estar com ele, para ter o constitutivo. E os enviasse a pregar, para ser efetivo. Primeiro você se torna. Então a teologia é um caminhar assim. Aí eu tenho que concordar com o grande teólogo Karl Barth. Eu falo grande porque o cara foi grande mesmo. Mas ele diz o seguinte: se alguém chegar para você um dia, não, eu já estudei teologia. Aí você pergunta, você continua? Ele disse, não. Então Barth diz assim, ele nunca estudou teologia. Porque o dia que você estudar teologia, você não para mais. Talvez você passou por uma escola que falava o que dava aula de teologia e você pensa que estudou teologia. A teologia, na hora que ela pega você, ela te constitui. Se é teologia de fato. É igual, morde você, você não consegue mais se livrar, não tem mais jeito. Você está destinado o resto da vida para estudar.
porque ela te pega, não é você que a pega. Então é essa a ideia do Barth. Se alguém falar que estudou e não estuda mais, é porque não estudou nenhuma única vez. Como é o Barth falando, é sério. Então a gente tem que entender isso. Então isso daqui, gente, é fabuloso. Eu vou dizer para vocês, esse livro aqui ele precisa ser lido 3 vezes. 3 vezes. Na primeira, você pensar que começou a entender. Na segunda, você começa a entender. Na terceira, diz, puxa, agora sim. Por que esse livro não estava em português em 1980? Tá doido. Onde que eu estaria? Né? Então é uma benção esse livro. Tem um livro que é um autor da família Boff, né, Crudovis Boff. Ele escreveu um livro sobre, ele tem um doutorado sobre método em teologia. Mas ele acaba de, alguns anos atrás, ele resolveu montar um curso de teoria do método teológico. Ele tem uma visão, uma perspectiva latino-americana fabulosa, embora ele ele trabalha muito a questão do método científico. E eu quero hoje passar um texto dele, que ele dá um conselho para quem está começando a teologia, mas igual aquele outro lá, aquele alemão, só que agora um latino-americano. É um texto bem interessante, que eu quero que vocês façam um trabalho, inclusive esse bimestre, em cima desse texto. Hoje eu trouxe 4 páginas, letra bem pequenininha, para vocês levarem, e vocês vão ter trabalho agora pela frente. Mas vocês vão entender a questão do método, da metodologia teológica. Então, esse livro, ele é um livro que eu indico. Eu estou indicando pelo seguinte, porque é o tipo de livros que é bom você ter. De que você puder ter, nem que você não consiga ler totalmente eles, mas fala, bem, eu estou com um livro que é base para a minha vida, né? Esse livro está esgotado, mas você acha de vez em quando em algum lugar. Crudovis Boff. Vai aparecer agora no texto que eu vou dar para vocês. Se vocês quiserem dar uma andada com esse livro, é bom. Tem um outro livro, que eu tenho esse livro. Uma vez eu tirei uma cópia, e esse livro eu poderia deixar com vocês, são alguns capítulos. Eu criei na época uma apostila, mas é em cima de um livro, né? É o próprio livro com os capítulos escolhidos. Olha o nome do livro, é de um francês chamado Claude Jeffrey, Como Fazer Teologia Hoje, Hermenêutica Teológica. Eu disse a vocês que tudo é hermenêutica. Como nós não temos aqui um curso basicamente de metodologia teológica, eu estou apontando para vocês um curso de 3 anos, não dá tempo para fazer tudo, embora eu acho um pecado não ter metodologia teológica num curso de teologia. Por isso que eu estou dando ênfase para vocês nisso, porque eu acho que metodologia é algo que você tem que estudar a vida toda, se aperfeiçoando o método, para compreender teologicamente. Hoje, quando eu leio a Bíblia para pregar, eu noto que eu tenho um método, né? E se você me ver pregar, você vai ver que eu tenho um método. Agora, eu não escrevi ainda o meu método de pregação, né? Se eu escrever, eu falo, eu faço assim, assim, assim. Como você faz para chegar nisso, né? E quando um pregador tem um certo método, eu fico apaixonado pela mensagem, porque eu vejo que ele tem uma metodologia. E quando você tem uma metodologia, você vai para a Bíblia, você tem uma forma de pensar aquele texto e aquela realidade. Entende? Todo mundo que prega, o pastor da sua igreja, ele tem um método. Mesmo que ninguém ensinou o método para ele, ele tem um método. Com o tempo você capta. Você capta tanto que você sabe onde ele vai começar, por onde vai e onde termina, né? Agora, qual é o método melhor? Então a ideia é a hermenêutica teológica. Como fazer teologia.
esse livro aqui eu sugeria vocês fazerem isso aqui, para vocês irem lendo. Então deixo com alguém de vocês que queira tirar cópia, certo? Ou deixa lá. Olha, e não é muita página não, mas esse é um livro fenomenal. Se eu desse um curso de hermenêutica, eu usaria isso aqui. Eu acho que é a melhor obra já feita em termos de hermenêutica teológica, hermenêutica teológica. E ele trabalha com isso. Tudo é hermenêutica. Tudo é hermenêutica, porque tudo é interpretação. Então esse é o tipo de material de apoio para vocês irem lendo. Puxa, não, eu quero levar a sério um curso de teologia. Então você pega um material desse, você vai longe, ninguém mais te engana, né? Porque você começa a ter o quê? Começa a ter metodologia, você começa a ter a compreensão da ação teológica. Você me ajuda aqui? São 2 folhas para cada um. Você vai ver, ó, que são... Por isso que eu vou precisar... Vamos dividir aqui. É bem rápido. Você ajuda também aqui? Tá aí, ó, do lado de lá, do lado de cá. São 2 folhas, tá? Nessa folha que eu vou passar para vocês, que são 4 folhas, eu já vou dar uma atividade bimestral, porque já começar a forçar vocês a fazer uma leitura com análise crítica. E as folhas estão separadas, porque não deu tempo nem de eu grampear, mas depois vocês o fazem. Eu já vou fazer propaganda aí na última página dos livros, e eu coloquei o meu livro que eu vou soltar esse ano. Depois a gente deixa também para o pessoal que não veio, mas eu coloquei o Lonergan, Bernard Lonergan, Método em Teologia, Clovis Boff, Teoria e Método Teológico, Jeffrey Cloud, Como Fazer Teologia Hoje, que está na mão de vocês aí para tirar cópia. E coloquei está sendo editado, está no finalzinho para ser editado na Inglaterra, mas vai sair pela Amazon em inglês e português. Talvez saia até, não sei se vai ser português antes, mas o que é teologia. E nesse livro eu trabalho essa ideia de algumas coisas que eu falei a aula passada, e é claro que essa aula que estou dando hoje também vai fazer parte de um capítulo de teologia lá na frente, né? Logo sai também um livro de Teologia Sistemática 1 com uma parte de metodologia à luz do que nós estamos fazendo aqui hoje. São coisas novas, não para, né? É uma coisa maravilhosa esse aprofundar teológico. Tem um pensamento que eu uso no meu livro, que eu estou escrevendo agora, né? Até a introdução. A ideia é a seguinte: tem um teólogo do século XII chamado Boaventura. Esse cara era um gênio para mim, era um doutor em teologia, quer dizer, era considerado um dos doutores da igreja. Esse homem trabalhava a ideia da espiritualidade dentro da teologia, por isso que ele trabalhava a teologia com sabedoria. Então bate muito com aquilo que eu tenho pensado na teologia. Ele diz que a teologia é o seguinte: a teologia você tem que imaginar Jesus fazendo o milagre de transformar água em vinho.
Mas antes de ele transformar a água em vinho, ele pediu que todos os servos enchessem as talhas. Quer dizer, ele podia ter dito, ó, toda a água aí vira vinho. Não fez isso. Primeiro vocês vão encher as talhas. Depois que encheu as talhas, é que ele transformou a água em vinho. Então, Boaventura diz o seguinte: a teologia é isso. Primeiro você tem que encher as talhas. Você tem que encher a sua cabeça de muita teologia, de muito conhecimento. Enche as talhas. Aí deixa Deus transformar isto em vinho. Aí isso vai virar vida. Tem gente que quer a vida, mas não quer encher as talhas. Então você não pode ser preguiçoso. Eu quero dizer que eu noto isso na minha vida e na vida das pessoas que estão muito perto de mim, que quanto mais a gente enche a talha, mais vinho a gente tem. Isso é legal. O cara no século XII falou isso e eu vim aprender há pouco tempo. Olha que reflexão teológica. E ele diz que infelizmente tem muitos teólogos e muitos seminários teológicos que estão transformando vinho em água. Pega o vinho da palavra, quando vai dar aula lá e faz a teologia, fica uma aguinha, ruinzinha. Estão estragando o milagre. Ele diz que nós temos que transformar a pedra em pão. Mas tem muitos teólogos que estão transformando pão da palavra em pedra. E pior, eu já vi seminários, e já dei aula em seminário, que a turma transforma pão em pedra e depois os alunos jogam a pedra na igreja. E não alimenta. Nós estamos invertendo aqui isso. Nós temos que transformar pedra em pão. E aí alimenta. Você vê, é uma visão de Boaventura no século XII. De gente aprender teologia, né? Então há uma riqueza no mundo teológico que vocês só terão que estudar os próximos 50 anos para começar a aprender, entendeu? Como eu li a semana, alguém já disse, eu precisaria viver 200 anos para estudar todas as maravilhas da palavra de Deus. Calvino tinha essa visão, né? Então nós não temos tempo. Nós não temos tempo em vida para usufruir todas as maravilhas de Deus no mundo teológico da sua palavra. Vocês vão estudar e vão dizer, espera um pouco, é tão pouco diante deste universo maravilhoso que Deus deixou para nós. Então não dá, gente, para ficar com a aguinha com açúcar diante da maravilha da teologia. Tem um teólogo holandês chamado Bavinck, tem um livro dele já em português, Teologia Sistemática. Uma das obras dele que eu não tenho, mas gostaria ainda de ter um dia, chama-se Magnalia Dei, as maravilhas de Deus. Magnalia Dei, maravilhas de Deus. Eu ainda intento escrever um livro um dia com um título semelhante. Gostaria de escrever um livro sobre a Magnalia Gloria Dei, as maravilhas da glória de Deus, né? Nas Escrituras. Quem sabe viveremos ainda para isso, para ver isso. Então nós temos que pensar metodologicamente, por isso que eu estou dando ênfase com vocês, gente, hoje, mais essa aula, depois eu já vou começar com os temas. O que nós vamos estudar depois? Aí nós vamos estudar Deus, a revelação de Deus, a revelação geral, a revelação especial. Daí vamos estudar
as perfeições divinas ou os atributos divinos. Daí nós vamos caminhando dentro dessa questão para logo depois, nós já estaremos quase no final do bimestre e, aliás, no final do semestre, concluindo nessa questão de Deus e na própria doutrina da eleição, que é o propósito de Deus para a teologia. A Trindade é um tema que é riquíssimo, nós temos que debulhar no tema da Trindade. Então, esse primeiro semestre, nós estamos trabalhando o método e dando já esse pano de fundo para começarmos a trabalhar alguns temas. Temos a questão das escrituras, algumas coisas não vai dar muito para a gente falar aqui, vocês vão ter que fazer umas leituras paralelas, pela grandeza que é esse mundo teológico, mas não dá para a gente avançar sem ter essas três, acho que é 3 hoje ou 4 aulas. Acho que é quarta hoje ou terceira? Estou até em dúvida já. Porque nós ficamos meio atrasados aqui. Na verdade, a gente estava na cabeça que esses 4 eram a professora Valéria essa semana. Hoje, né? Não, mas minha não é 4 hoje não, né? Não, só as duas. Não, mas eu digo, não é a quarta hoje, né? Não, é oitava. Terceiro dia, né? Terceiro dia. Tá. A ideia era essa mesmo da Valéria, mas ela pediu para eu vir. Essa troca vai ser depois, mas Teve uma troca com a 26 e hoje. é que um dia não teve outras coisas aí embaixo. Mas ótimo, vamos continuar aqui nos movendo teologicamente. Gente, eu estou com um texto na mão, eu quero que vocês olhem na última página, Atividade e Teologia Sistemática, primeiro bimestre. Eu quero que você leia esse texto atentamente, ao ponto 1. Segundo, identifique os 10 conselhos que ele dá para a teologia. Terceiro, descreva um deles relacionando com os demais tópicos. Eu quero que você faça uma espécie, como se você estivesse fazendo até um gráfico, né? Qual que é o polo gerador que mais chama a atenção de você e como você liga aquele que você escolheu com os outros. Por que eu quero que você faça isso? Porque você trabalha metodologicamente, porque tudo está conectado com tudo. Então vamos ver o que você acaba descobrindo. Você vai ver aqui que são 4 folhas, então não dá tempo de eu passar tudo aqui hoje. Mas algo nós vamos começar a mexer aqui agora. Dirijo-me a vocês, a primeira parte eu já falei, dirijo-me a você, caro jovem, você que está começando o estudo da teologia. Então acho que todos vocês aqui são chamados de jovens agora, tá? Então todo mundo está jovem aí. Então é você. Para mim você representa a teologia do futuro. Eu estou aqui também acreditando nisso. A fila está andando rápido, então nós precisamos de novos pensadores teológicos. Gente, se eu deixar com vocês, com a vontade doida de estudar teologia e amar a teologia, se apaixonar por Deus e pela lógica teológica, como eu escrevi aqui, bem no finalzinho antes desse ponto que eu li, logo terão o meu livro, O que é Teologia, na qual eu afirmo: quando a paixão por Deus é seduzida pela razão, nasce a teologia. Quando a paixão por Deus é seduzida pela razão, nasce a teologia. A teologia, para mim, é para quem é apaixonado por Deus e pensa, né? Crer é também pensar, dizia John Stott. Crer é também pensar. Quero me dirigir a você, né, como se eu falasse ao teólogo do terceiro milênio, e são. Nós já entramos no terceiro milênio. Quero dirigir-me também a quem, mesmo não sendo jovem de idade, se interessa pelas coisas da fé, ainda que de modo informal. Permita-me apresentar-lhe aqui uma espécie de decálogo.
Aí ele faz uma coisa que eu acho incrível, né? Ele começa a apresentar o que ele chamaria de 10 leis para estudar teologia. Talvez a palavra lei, ele diz que é forte demais, né? Então vamos chamar de conselhos, né? E quando ele faz isso, ele já é 20 anos professor de teologia, hoje já não é mais isso, ele já passou de 30, ele começou a dar aula antes de mim, né? Então ele chama isso, que ele trabalha na teoria do método teológico, que ele publicou, né? Tentando mostrar um resumo disso aqui. É um resumo disso aqui, né? É como se eu apresentasse aqui o suco do qual eu expus. Para um estudo ulterior, indicarei as páginas. Antes de começar, quero que você esteja bem convencido da necessidade de estudar teologia. Então eu quero que vocês aqui hoje saiam com esta convicção de que a teologia é necessária. Teologizar é preciso, né? Seria essa grande verdade a ser enfatizada. Eu creio, gente, que a teologia é necessária. O Clodovis coloca cinco instâncias por que o estudo da teologia é necessário. Primeiro, a fé pede teologia. Crer é também pensar. A fé pede teologia. Em primeiro lugar, a própria fé que, por sua dinâmica interna, busca compreender o que crê. Todo crente verdadeiro é também, de certo modo, um teólogo, pois a teologia é precisamente a fé que deseja entender. Dizia Anselmo de Cantuária. Sem estudo, a fé facilmente cai na cegueira do irracionalismo e na superstição. Eu vou dizer para vocês claramente isso. Uma igreja sem teologia, ela é totalmente aberta à superstição, a crer em qualquer coisa, ou na miopia da superficialidade, e acaba misturando tudo. Então a fé, ela pede teologia. Teologia, já disse alguém, é fé com os olhos abertos. Teologia é fé com os olhos abertos. Martin Lloyd-Jones, meu famoso pregador inglês, autor daquele livro Pregação e Pregadores, ele diz que a pregação é a lógica em chamas. É teologia em chamas. Essa é a verdadeira pregação. É a teologia em chamas num púlpito. Isso tem faltado muito. Você imagina um púlpito com teologia em chamas. O que aconteceria com a igreja hoje? O mundo que existe pede teologia. A própria criação é um grito inarticulado por um Criador. A teologia nada mais faz senão recolher esse grito e articulá-lo racionalmente. E se você incluir na ideia de mundo o curso histórico, inclusive os eventos da revelação, então a razão é interpelada no máximo de sua potência. Ela que se interroga sobre tudo não pode se esquivar de perguntar como, de perguntas como: o que querem nos dizer
os enviados de Deus, o que realmente Deus quer falar através dos profetas, dos apóstolos, dos evangelhos. Quando você faz essa pergunta, o que Deus quer dizer, você já está fazendo uma pergunta teológica. A fé está pedindo isso, mas o mundo também está pedindo a teologia. O que realmente vocês estão pregando? O que vocês realmente creem? Terceiro, a vida pede teologia. Interessante essa forma que o Crudovis coloca. Nós, os viventes, buscamos inelutavelmente o sentido último radical das coisas. Porque a existência, a dor, a culpa, a morte. Por que tudo isso? Como responder a essas perguntas? Como? Quando você pergunta sobre o sentido da vida, é uma pergunta teológica, não tanto filosófica como querem dizer. E a morte? Então todo ser humano está perguntando, então estão produzindo alguma teologia aí. Você pode notar, você está numa reunião, tem gente já dando aula de teologia para você. Até ateu tem a sua teologia ateia, da negação de Deus. Tem uma lógica. Tem um filósofo chamado Schelling, né, que ele dizia que o ateu é uma expressão de Deus. O ateísmo é uma expressão de Deus. É Deus mesmo negando ser compreendido como ideia. O ateu não sabe, mas está sendo usado por Deus. Isso é um filósofo falando. Por quê? Porque o ateu nega Deus como ideia, mas Deus também nega ele mesmo como ideia. Então o cara já está sendo um teólogo. Deus não é uma ideia. Ele já está melhor do que o outro que crê que é a ideia. O ateu já está mais perto. É isso que o Schelling diz. Já está meio caminho andado, já se libertou do Deus falso, então já está mais perto do verdadeiro. É uma expressão do amor de Deus. Por isso que Paul Tillich diz que o ateísmo é a maior prova da existência de Deus. É mais fácil converter um ateu do que um religioso. Claro. Porque ele já descobriu que Deus não é uma ideia, ele nega a ideia de Deus. Aí Deus falou, mas eu não sou mesmo? Então isso é muito interessante pensar nisso. Nós vamos voltar nesse assunto depois. Mas eu quero dizer para vocês que a vida pede pela teologia. Eu concordo com isso. Nossa época pede teologia. A cultura moderna é essencialmente reflexiva. Não se contenta apenas com recurso à tradição, mas pergunta sempre pelo porquê de tudo. Mesmo a chamada razão pós-moderna, embora prefira o discurso fraco, ela também precisa ser submetida a discernimento. As questões atuais com que a fé vê confrontada são tão complexas que exigem reflexão elaborada e rigorosa. Pense somente nas questões que põem hoje a economia, né? Então aqui o Crudovis, como latino-americano, ele falou, cuidado, né, com o que está acontecendo aí, a globalização, a tecnologia, as ciências, o neoliberalismo, quer dizer, o problema político. Por exemplo, esse tema globalização, quando eu fui fazer o doutorado, eu queria trabalhar teologia como sabedoria no contexto de globalização, mas na época eles não aceitaram. Hoje, na América Latina, está se falando, temos que falar de teologia e globalização. Eu só estava um pouco na frente, o pessoal não está preparado lá na Europa para discutir teologia e globalização. Em Genebra estava mais, mas na Holanda os caras lá não quiseram não. Mas eu ainda vou soltar um livro sobre isso, teologia como sabedoria e globalização. Primeiro que já está escrito, porque eles não aceitaram, mas eu não vou jogar fora, né? Então agora é só montar. Mas globalização é um problema.
para o mundo da teologia. Tem que fazer, que vertentes tem isso? Por exemplo, outros problemas da ciência moderna, a biologia. Gente, clonagem. Ah, mas a teologia tem que se preocupar com isso? Qual teologia se preocupa com isso? A teologia pública está se preocupando com isso. Discutir teologicamente o problema da inseminação artificial, gestação humana em meios artificiais, porque surgem outras perguntas. Deixa eu colocar para vocês. Eu atendi uma psiquiatra, médica, que trabalhava num centro também não é de clonagem, mas de inseminação artificial, etc e tal. E ela estava com um problema sério, ela de uma igreja presbiteriana. E ela disse assim, lá do estado de São Paulo, ela disse o seguinte: nós fizemos fecundamos 7 óvulos, aplicamos 3, nasceu 3 crianças. E agora o que eu faço com os outros 7? Os outros 4? Eu jogo fora? Guardo? Até quando? É pecado destruir? Sabe que estou matando? Olha, entrou em crise ética. O que a teologia tem para responder isso? Ele disse: olha, se eu perguntar para Calvino, ele não sabe, nunca pensou que ia ter um negócio desse para Lutero, tal, não dá. Quem tem que responder isso? Teólogos atuais. Então um pessoal radical, não, isso daqui já está um lugar de Deus, é uma coisa demoníaca e tal. Tem gente que já vai por aí. Tá bom, então você vai lá e manda o pai e a mãe matar as crianças. E eles estão felizes porque nasceram. Olha que idiotice o cara pensar nisso, que é uma coisa errada. Mas daí surgiu outro, e aí, o que eu faço com os outros? Qual a resposta teológica? Eu não vou responder não, é para vocês começarem a pensar. Mas o que eu quero dizer é que a teologia, ela terá que enfrentar novas perguntas. Novas perguntas. E se a teologia não responder, eles vão perguntar para quem? Para a psicologia, para a filosofia e a teologia. Então ela vai ser especialista em levar gente para o céu, mas não tem nada a ver com a terra. Aí nós temos teólogos ou pregadores especialistas em poeira cósmica, mas não conhecem nada da poeira da terra, da vida. Aí vai ficando irrelevante. Para que serve? Então a teologia, aí, isso aí que está ligado ao tema da teologia pública. Eu estou falando isso para falar que nós vamos ter a pergunta: origem do cosmos, o fim do cosmos, as leis constitutivas do universo. Será que existem outros mundos habitados? Problema da ecologia. Hoje nós temos o problema do transgênico. Gente, é uma loucura o que está acontecendo no mundo. E a igreja? E a resposta? E a teologia? Vai discutir quando isso? Como? Chama você para um debate numa televisão, e daí? Vai passar vergonha. Se você não tiver com base teológica, eu já vi, os caras fizeram aí com pastores, os caras não têm nem formação teológica. Gente, um pica-fumo lascado. Aí foi o cara lá, o cara espírita, deu um show, matou o cara. E se bota um slam, que o cara tem uma cultura lascada, mas moeu todo mundo. Então não sabe nem do que está falando. É uma tragédia. Então nós não podemos mais continuar isso. Nós precisamos de gente que estude, que avance, que pense e que tenha coragem de fazer pergunta e que tenha coragem de buscar respostas.
crer é também pensar, dizia John Stott. E eu penso que vocês enfrentarão no futuro, vocês do século 21, perguntas que ainda nem foram feitas. E se você não tiver metodologia, você não tem resposta. Se tiver só com a cartilinha, já era, rodou. A nossa geração, mas o público do nosso tempo, eles não querem pensar, né? Eles querem tudo pronto. Tudo pronto. É fast food. Fast food. Geração que era mais isso. Aí a igreja vai virando uma lanchonete. Mensagem no Google. Lanchonete é consumo rápido e o pregador vira um sanduicheiro. Hoje o sanduichinho. E uma igreja sustentada o ano inteiro de sanduíche, você já sabe que saúde vai ter no final do ano. Aí Paulo vai dizer, vocês tinham que ter crescido e não cresceram. Pedro vai falar, e daí? Ter leite não está sendo genuíno? Tá ruim já no leite, imagina na comida que vem depois, né? Pedro chega e diz, vocês têm que tomar o genuíno leite espiritual. Está falando em leite, já está com problema no leite. Então, essas realidades que ele coloca aqui eu acho tremenda. Ele diz que a realidade social em que vivemos pede teologia. Concordo também com ele. Qual a missão do cristão frente aos grandes desafios sociais de hoje? Sobretudo no sul do mundo. Hoje nós temos a massa dos excluídos. Nós temos o problema da cultura. Que sinais de Deus estão presentes na cultura humana, na linguagem. Escute agora como proceder no estudo dessa ciência. Aí ele diz assim, vamos passar passo a passo. Aí ele vai dizer, deixa eu colocar para vocês 10 passos. E ele diz algo aqui que eu concordo também, não se atreva a fazer teologia sem antes ter feito a experiência de Deus. Você precisa, a primeira na sua vida, de ter uma experiência com Deus. Porque a teologia, antes de ser teologia racional, é teologia genuflexa. A teologia de joelho. A teologia é a oração. Martinho Lutero dizia, quem ora bem, já trabalhou bem. A teologia genuflexa significa teologia, é teologia de joelhos. Um teólogo disse já que teologia é andar de pés descalços diante do sagrado. Teologia, ele diz, é devoção. Eu diria teologia é adoração. Sabe, querido jovem, que o sentido mais primitivo de teologia entre os povos helênicos, que nos legaram essa palavra, era literalmente palavra sobre Deus, teologia. Referia-se a um oráculo de Deus, mensagem sobre Deus, ou ainda um hino de glorificação a Deus. Isso é o sentido da palavra teologia. Portanto, a teologia tem uma raiz etimológica, o sentido de anúncio e de louvação, de louvor. A lição é clara, a teologia é de guardar a natureza de sua raiz. Qual é? A fé. Ora, a fé cristã é uma relação tu a tu, um tu e um tu. Teologia não é estudar uma relação eu-isto. É uma relação eu-tu. Ou tu-tu.
é viver uma relação com Deus. Teologia relacional também, né? Deus não é objeto. E uma relação, ela muda as pessoas. Ela é, antes de tudo, não saber, nem mesmo agir, mas exatamente um novo modo de existir. Então, teologia não é só um novo saber, nem só um novo agir, mas é um novo modo de ser. Não é fazer e saber, mas ser, tornar-se. Teologia é um existir, viver em Cristo, estar no amor de Deus, caminhar no Espírito. É trinitário. Vou até repetir, hein? Viver em Cristo, estar no amor do Pai e caminhar no Espírito. Isso é teologia. Então é um novo relacionar. Eu lembro de Paulo, né? Paulo tem um texto que mexe comigo. Ele diz assim: quero ser achado nele. Onde? Em Cristo. Então, teologia tem a ver com esse estar em Cristo, com esse caminhar com o Espírito Santo. Então, a teologia precisa ser vista como esse processo transformador. É, pois, a partir desse novo ser, e o teólogo que mais fala do novo ser que eu tenho encontrado é Paul Tillich, né? Dessa nova vida, desse coração novo, que se dá também um novo entendimento e em seguida uma nova prática. Quer dizer, eu entendo diferente e pratico diferente. Assim, a razão teológica é uma razão convertida. Iluminada, transfigurada pelo contato vivo com o Deus vivo. Analogicamente às ciências, a teologia parte da experiência. A experiência de Deus pela fé, pelo amor. Quem não crer, não experimentará. E quem não tiver experimentado, não compreenderá. É o que Anselmo disse, né? Eu quero crer para poder compreender. Porque se eu não crer, eu não vou conseguir entender. Uma vez disseram que chegaram para o Agostinho e falou: eu vou crer e me entregar, mas depois, primeiro você explica. Depois que você explicar bem, aí eu me entrego. Ele falou: vamos fazer o seguinte, você entrega primeiro, eu explico depois. O cara topou. Falou: vou agora te explicar. Não, agora não precisa mais explicar, já entendi. No experimentar de Deus é que você pode ser, agora estou começando a compreender. Então a teologia é um discurso nativo. Por que é nativo? O Crudovius coloca muito bem isso. Porque é a partir de dentro da fé. O discurso teológico se processa todo nas palavras de Paulo: da fé para a fé. Então, mestre, até ele cita aqui o mestre antigo de Ádoco, de Foticeia: nada é mais indigente que o pensamento que reflete fora de Deus sobre as coisas de Deus. Como insistiu o maior teólogo evangélico do nosso século. Interessante, Clodovis, um teólogo metodologias católicas, citar o maior teólogo evangélico do século, Karl Barth, teólogo reformado. O tema da teologia não é um objeto qualquer, não é um isso anônimo, e nem mesmo um ele indireto. É um tu que nos fala e que nos interpela pessoalmente.
seu tema é uma realidade pessoal, ou melhor ainda, uma realidade tripessoal. Então aqui é um conselho, você tem que ter primeiro um relacionamento com Deus. Ouça por fim as palavras do maior teólogo franciscano da Idade Média, Boaventura. Eu já citei ele aqui hoje. E falando aos iniciantes da teologia, que foi recordado no Vaticano II, olha só: não creia que te baste a leitura sem a unção, a especulação sem a devoção, a investigação sem admiração, a atenção sem alegria, a atividade sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, estudo sem a graça divina, a pesquisa sem a sabedoria que vem de Deus. Está dizendo, não funciona. Nós precisamos de Deus para estudar teologia. Precisamos do Espírito Santo. Então a grande verdade aqui é a seguinte, conselho, gente: antes de ser ciência, a teologia é sabedoria. Esse foi também o meu tema do doutorado, teologia como sabedoria. Por que eu acredito que a teologia é sabedoria? Porque a teologia tem a ver com a totalidade da vida. Teologia, ela é transformativa, no sentido duplo de saber das coisas últimas e de saber saboroso. Por que é sabedoria? Sabedoria tem a ver com saber e com sabor. Então a teologia é sabedoria porque ela tem sabor. Aqui ele cita a Teresa de Ávila, interessante, né? Sem ter feito teologia acadêmica, ela foi declarada doutora da igreja. Sabe por quê? Porque ela viveu a ciência do amor divino, eles diziam. Nunca perca de vista o tema central da teologia. Qual que é? O mistério de Deus. Então aqui nós já entramos diretamente no assunto próprio da teologia, ou seja, no seu objeto formal. Neste ponto é mister falar sem equívocos. O objeto direto da teologia é Deus e nenhum outro. Isto está até na sua palavra teologia, estudo de Deus. Parece uma banalidade dizê-lo. Contudo é preciso, pois, meu jovem irmão, você sabe que o pensamento moderno frequentemente nos engana. Ele nos induz a colocar não Deus, mas o homem no centro de suas preocupações. Gente, aqui é uma coisa muito interessante quando ele coloca isso, porque essa é a grande preocupação da teologia reformada. A teologia reformada critica muito a teologia católica da Idade Média, que ela tirou Deus do centro e colocou o ser humano no centro. E isso foi um problema sério até na época do Renascimento, né? E na época do Iluminismo colocaram a razão no centro. E é triste que hoje muitas igrejas evangélicas estão colocando a experiência humana no centro. Então Deus não é o centro. O centro é as necessidades humanas. Você vê os pregadores centrando no homem, Deus trabalhando para eles. Não é a terra que está dando volta no sol. Eles estão pregando que é o sol que dá volta na terra. Então há um erro aí. E ele está colocando esse aspecto que nós vamos voltar a compreender a teologia como Deus como centro. Infelizmente, certa teologia, no que foi em seguida chamada de teologia liberal, e é isso, e foi basicamente a teologia protestante, a teologia liberal, deixou seduzir pela sereia da razão moderna, reduziu a teologia à antropologia. Mas temos que resistir à perigosa tentação de estar sempre de bem com a modernidade e de buscar sua aprovação. Disso nos deu exemplo Karl Barth, com sua corajosa teologia dialética. Pois então, diga-me, caro irmão, existe um assunto que mereça maiormente nossa consideração do que a questão Deus? Se Deus é a cifra que define o destino do ser humano, do mundo,
Como não se debruçar sobre essa questão como o maior interesse e com a maior seriedade? Escute nesse ponto não um santo, mas um filósofo pagão antigo chamado Aristóteles, o mestre daqueles que sabem, como diz dele Dante, falando da excelência da teologia filosófica sobre todas as outras ciências, declara solenemente, Aristóteles, hein? Olha o que o cara disse: a ciência mais divina é a ciência das coisas divinas. O pensamento soberano é o pensamento do bem soberano. Esse pensador sumo recomendava a gente não se ocupar apenas com o estudo das coisas do mundo, mas buscar antes as realidades divinas. Aristóteles, né? Eu estava mais cristão do que muita gente. É por isso que Tertuliano dizia que o Aristóteles era um cristão, antes de Cristo. Ele achava que o cara era um cristão, né? Defendia isso. Você objetará, mas então onde ficam nisso a realidade, o mundo e a história sofrida dos homens e mulheres de hoje? Certo, essas coisas a teologia também leva em conta, porém sempre a partir do vigor de seu tema primeiro e originário, o qual é o mistério divino. Aqui eu quero citar Paul Tillich, né? Paul Tillich é muito interessante porque Paul Tillich ele trabalha uma palavra em inglês que fica melhor em inglês do que em português. Ele chama Ultimate Concern. Qual que seria a tradução disso em português, para a gente ter uma ideia mais da ideia dele, né? Seria a ideia que Deus é a preocupação última. Parece que não fica bom em português, né? Deus é a preocupação suprema, maior, quer dizer, não tem nada mais. Para Tillich, se Deus não é ultimate concern, então você é um idólatra. Se Deus não é ultimate concern, preocupação última, maior da sua vida, você é um idólatra, mesmo que seja um cristão. Idólatra, porque está se colocando entre você e Deus. Então, quando você pergunta por Deus, Tillich diz, com preocupação última, você já o encontrou. Para falar a verdade, não foi você que encontrou, foi Ele que te encontrou. Ele vai trabalhar com Agostinho. Deus está mais perto de você do que você mesmo. Deus está mais perto de mim do que eu mesmo. Então Deus é minha suprema realidade. E é isso que é fé. Por isso que para Tillich é o seguinte: se eu não creio em Deus de forma incondicional, com a totalidade do meu ser, eu não creio. Não é fé. Porque Deus, se é ultimate concern, então eu creio com a totalidade do meu ser. Não é um departamento, ou é a totalidade do ser, ou não é fé genuína, não é fé autêntica. O dia que vocês puderem, nas férias, leiam Dinâmica da Fé. Dinâmica da Fé. Esse livro aí deveria ser lido todo ano, não? É um livro fino de Paul Tillich, Dinâmica da Fé.
Primeiro ele vai explicar para você o que não é fé. E se prepara, porque ele dá um arraso assim. Tudo que você pensa que é fé não é. Primeiro ele tira tudo que está falso. Aí agora eu vou falar o que é fé, teologicamente falando. Então é a dinâmica da fé. Esse livro está em português, fácil achar, vale a pena. Fino, mas faz pensar, sabe? O que é crer realmente? O que é essa vida de entrega da totalidade do ser? Os pais da reforma, dentro da reforma, eles tinham uma ideia muito interessante sobre, quando você fala em a palavra fé no latim. Melanchthon falava muito sobre isso. Existe a fé como, vou dar uma aula de latim agora, notitia. Quando você pega a palavra notitia, a tradução é fé. Eu creio, tá bom. Como notícia, que nasce a palavra notícia, eu ouvi falar. Quer dizer, é a fé notícia. É a fé, tipo assim, eu creio que Deus existe. Você crê que Deus existe? Pode chegar na rua e todo mundo, você crê que Deus existe? Chega lá pro bêbado, eu creio. Notícia. É isso aí. Creio. Aí você tem a fé como ascensos. Acho que escreve assim. Ascensos. Ascensos é o seguinte: eu creio. Aqui creio, né? Dá a impressão que eu conheço. 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 Aqui é basicamente fé. Reconheço. Eu reconheço, sabe? Não, realmente. Então, dominou você no sentido de razão. Sua cabeça. Eu creio que Cristo ressuscitou mesmo. Por causa disso e disso. O outro lá, notícia, eu ouvi falar que ele ressuscitou. Não, eu estudei e pelo tudo que eu sei, eu reconheço. Ascenso, entendeu? Assentou. Certo? Mas tem um terceiro tipo. Fidúcia. Fidúcia é confiança. Aqui eu entrego. Melanchthon dizia, só essa fé aqui salva. Essas duas não. Essa aqui é salvadora. Essa daqui está aqui, está aqui. Então, quando você fala a nossa igreja tem muita fé, qual das três? Ou seja, pastor, eu não tenho só que crer e conhecer, e muito menos só reconhecer, eu tenho que me entregar a ela. Confiança total. Deixa eu dar uma ilustração. Quem tem a fidúcia, ela já conquistou as outras duas. Foi o Já. A notícia leva a ascensos, e ascenso leva a fidúcia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fantástico. Então, quer ver? Eu vou dar isso biblicamente agora. Os dois do caminho de Emaús. Mas você não ouviu falar aí? Que falar o quê? O que aconteceu com Jesus? Notícia. E hoje de manhã eles foram lá e viram que o túmulo estava vazio. Notícia eles tinham. Aí Jesus deu uma aula para eles na Bíblia e fez o que? O ascensos. Aí de repente eles reconhecem, entrega, fidúcia. Agora saiu correndo, foi para Jerusalém de novo. Tem muita gente que está na primeira, na segunda, mas não atingiu a terceira. Aqui é conversão.
Quer ver uma ilustração para vocês entenderem? Em Niágara, né? Tem lá as cachoeiras de Niágara. Já fui lá. É muito legal. Você está aqui do lado de cá, você vê, está aqui o muro aqui, você vê a cachoeira ali, ó, atravessando de um país para o outro, do Canadá para os Estados Unidos. Diz que um cara colocou um cabo de aço e andou lá em cima. Ele perguntou para a multidão: vocês acreditam que eu consigo carregar um carrinho aqui? Todo mundo acreditou, ele carregou um carrinho. Aí ele pegou e colocou uns sacos de cimento, carregou também. Quem acredita aí que eu posso colocar uma pessoa aqui dentro e atravessar? Todo mundo levantou a mão. Então vem você. Ninguém foi. Todo mundo tinha notícia, tinha senso, mas o fidúcia não. Fidúcia é entrar no carrinho. Você crê que Cristo salva? Creio. Morreu por mim? Tá. Então entra no carrinho dele. Fidúcia é entrar no carrinho de Cristo e deixar tudo nas mãos dele. Entendeu? Essa é ilustração para você levar alguém a Cristo. Qual o nível de fé que você tem? Então, essas palavras, você vê isso daqui, como que é rico o latim, para você entender que não é fé apenas. Em latim tem duas frases que também é muito interessante, que é chamado fides. Fides, vocês vão encontrar isso muito em teologia. Fides que creditur. O que é isso? Fides que creditur significa fé que se crê. É o que eu creio. Você pode estudar teologia na vida toda. Essa é a fé que a teologia crê. Certo? Isso é fides que, ó. Mas também tem a fides qua. Creditor. É a fé pela qual se crê. É interior. Essa daqui é objetiva. Objetiva. E essa daqui é subjetiva. Essa aqui é dentro. Uma coisa eu creio, outra coisa é eu creio com todo o meu ser. Notícia e ascenso estão aqui em cima. Pegaram? Fidúcia está aqui. Você precisa de qual? De tudo. Você estuda teologia para ter mais fides que, mas você tem que viver sempre a fides qua. Entendeu? Não é só notícia, nem só ascensos, mas é fidúcia. Os reformadores trabalhavam essas ideias, principalmente Melanchthon, que era o teólogo junto com Martinho Lutero. Vocês viram cada coisa boa para aprender? Essas coisas são ricas no mundo da teologia. E eu quero que vocês leiam com muita atenção esse texto, porque você não precisa concordar. Eu quero dizer, muitas vezes a gente tem alguns preconceitos, né? Não é da minha linha, e eu fico um pé atrás. A gente precisa se libertar disso. A teologia é preciso dialogar. Eu tinha uma reação muito grande, por exemplo, para ler alguma coisa de Tomás de Aquino, porque eu ficava com aquele escolasticismo da Idade Média e tal. Hoje não, eu consigo ler o Tomás de Aquino e acho em Tomás de Aquino coisas
tão fascinantes que eu falo, puxa vida, me esconderam belezas da teologia dele, né? Por exemplo, o fato do cara dizer que Cristo é a chave para a compreensão de toda a Bíblia. Eu pensei que era Lutero só que falava isso, Tomás de Aquino também fala, né? E bem anterior. Então há uma riqueza na teologia. De vez em quando você vai ter que ler, por exemplo, a teologia ortodoxa. A igreja ortodoxa parece tão ultrapassada, mas a gente se encontra alguns teólogos que tratam da doutrina de Deus, de uma visão bíblica. Você vai dialogando, você vê o que é útil para você, né? Então, a mesma coisa eu vejo no caso de um Crodovez. Você pega o cara assim, ele já evoluiu tanto também, ele já jogou fora tanta coisa dele mesmo, e você vê que ele trabalha, ele pega os teólogos evangélicos e protestantes e dialoga com eles. Tem um lugar aqui que ele cita até Calvino e tal. Eu fiquei até impressionado a forma que ele então eles estão lendo os teólogos, isso está mudando. Então o metodologista ele vai dando uma leitura geral, sabe? E o bonito disso tudo é compreendendo a teologia, buscar a teologia na sua fonte. Tem uma página aqui que eu queria só chamar a atenção disso, acho que é na página 2, aqui mais embaixo, olha. Vamos ao primeiro que diz São Boaventura de novo. Você vê que esse cara é usado, né? Quem quiser aprender teologia, busque a ciência na sua fonte, a Sagrada Escritura. Gente, isso daqui é altamente reformado, foi o que os reformados falaram. Então eu pego um cara do século XII e o cara está falando, gente, sabe que a igreja precisa voltar às Escrituras. É a mesma coisa que Lutero falou. Espera um pouco, por que a gente perdeu isso? Hoje eu estava falando com um teólogo, falei sobre Ventura, ele falou, esse capítulo eu perdi, eu não sabia nem que existia esse cara. O cara fez mestrado, já quase doutorado, não conhece. Então nos esconderam um cara desse, né? Pois junto aos filósofos não existe a ciência da salvação para a remissão dos nossos pecados, nem mesmo junto aos santos pais apostólicos, e nem junto aos doutores. O discípulo de Cristo deve estudar em primeiro lugar a Sagrada Escritura. Ele está dizendo, a Sagrada Escritura tem superioridade sobre toda a tradição. Isso aqui é muito legal para você, que se você pegar um daqueles católicos encardidos que quer valorizar a situação, não, tem um católico que era melhor do que isso daí. A Boaventura falou, tudo tem que estar submisso às Escrituras. Toda a tradição está submissa às Escrituras. Professor, quando ele cita aqui junto aos santos pais católicos apostólicos, quem seria? Os santos pais apostólicos seria o seguinte, a gente chama de pais apostólicos, certo? E eles chamam padres apostólicos, seriam os grandes teólogos do segundo século e terceiro século. Nós vamos estudar isso no segundo ano, patrística, eu que dou essa aula, é fantástico. Sabe, você estudar sobre Orígenes, sabe, Atanásio, Irineu, os Capadócios. É uma coisa assim fenomenal, segundo e terceiro século, porque eles estão muito próximos do Evangelho. Você vê o que eles pregavam. São antes da igreja se tornar... Antes de Constantino. Então eles têm uma mensagem muito pura e a gente aprende demais com eles. Até o dia que vocês puderem comprar algum livro, está saindo uns livros bons dos pais apostólicos, sempre. O ano que vem vocês vão ter esse estudo, mas os reformadores foram muito nos pais apostólicos. Por quê? Porque eles lutaram muito. Foram eles que falaram, por exemplo, discutiram a divindade de Jesus Cristo. Então, não foi fácil provar ou crer que Jesus Cristo é Deus. Na cabeça do judeu, imagine, 2 deuses, não, só um Deus. Então a trindade foi um problema, nós vamos estudar isso. Olha o que ele diz aqui, o teólogo
tem que ter ao alcance da mão o texto completo da Sagrada Escritura. Nunca será, senão ele não vai ser um expositor preparado das Escrituras. Em outras palavras, ele precisa da palavra dos apóstolos. O lugar da teologia, eu já achei uma frase aqui incrível, é definitivamente abaixo dos escritos bíblicos. Quer dizer, então a fé, que é ao mesmo tempo o tema e o fundamento da teologia, é uma herança da igreja, do povo de Deus. Então nós temos que compreender o seguinte: temos que ser bíblicos. Só na outra item aqui diz assim: por isso mesmo Barth, que tinha inicialmente chamado sua dogmática cristã, mudou para dogmática da igreja. Ele estava querendo dizer o seguinte, que a igreja tem um lugar para a reflexão teológica. Então, gente, por mais que a gente valorize a tradição, mas a tradição tem que estar debaixo da autoridade das Escrituras. Um item que eu acho interessante aqui, que vocês não podem perder, é o seguinte: mantenha sempre viva a consciência da pobreza da linguagem humana diante do mistério. Toda teologia, atenção, em toda teologia, a linguagem nossa é muito pobre para falar das coisas de Deus. Então nós precisamos ter humildade. Tem que ter humildade, gente. Nós estamos falando de verdades eternas, do mistério, com uma linguagem nossa. Saiba, meu jovem, que toda palavra humana a respeito de Deus é sempre inadequada. Claro que a gente procura os melhores teólogos que tem uma palavra mais adequada, mas toda palavra nossa é muito pobre para falar do incomensurável de Deus. A gente tem que ter humildade. O teólogo tem que andar de pés descalços, com humildade. Vou dar um exemplo para vocês que uma vez vi Juan Carlos Ortiz falar. Paulo foi no terceiro céu. Deus não mostrou tudo, certo? Do que Deus mostrou, ele não entendeu tudo. Do que ele entendeu, ele não falou tudo. Do que ele falou, ele não escreveu tudo. Do que ele escreveu, muito se perdeu. Do que nós temos, nós não entendemos tudo. E do que nós entendemos, nós não praticamos tudo. Deu para você entender agora o tamanho do negócio, onde nós estamos? Pegaram ou não? Então nós estamos... Nós queremos, e Deus nos chama para isso. Nós temos que ter muita humildade, graça divina. E pedir Espírito Santo nos ensine a viver essa maravilha gloriosa do mundo teológico. Amém?